Olá, pessoal, boa noite, amadinhos, amadinhas. Espero que todos vocês estejam bem. Vou fazer mais uma leitura intuitiva, a 60. Eu não sei como é que se chama isso mas é a 60. 60 leituras, leitura intuitiva. Vamos lá, pedindo cartinhas para 60 leitura intuitiva. Muita carta, não. Enquanto eu embaralho aqui e peço as cartas, o meu WhatsApp é 13991 11 50 50. Quem quiser fazer leitura, agendar uma leitura, tá? É só entrar em contato comigo através de áudio, ok, pessoal? Vamos lá, somente mais uma cartinha. Mais uma cartinha para a leitura intuitiva. Muito bem. Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui, na primeira fileira. Lembrando que essa leitura intuitiva é atemporal, tá? Se você vier nessa leitura daqui a 2 meses, 3, 4, seja o que for, ela quer falar alguma coisa, algum recado para você, seja apenas em 2 cartas ou na leitura completa. Leitura intuitiva, ela pode ser, tanto ela abranger toda ela, como em 2 cartas, mandar algum recado para alguém. Então, vamos lá, na primeira linha, a primeira coisa que eu vejo, juntando as 5 cartas, que eu tirei 10 cartas, 5 de um baralho e 5 de outro. Na primeira linha, é uma situação que envolve um homem, tá? Por exemplo, se você veio nessa leitura para querer saber sobre um filho seu, ou uma pessoa que você tinha um relacionamento, ou um contato, ou teve alguma coisa, essa pessoa viajou, foi para outro lugar, né? Ou uma mãe quer saber de um filho que foi viajar a trabalho, tá? Ou alguém que terminou um relacionamento com a pessoa porque a pessoa escolheu ir para uma outra cidade ou outro país, tá? Para para trabalhar. Então, as 5 cartas é a situação que este rapaz, ele vai, né? Ele muda de cidade, muda de país, né? E alguém fica assim, a mulher fica, alguém aqui se despediu de alguém para ir a pessoa embora para outro lugar, tá? Então, se for um relacionamento, alguém cortou um relacionamento para a pessoa ir para outra cidade para trabalhar. Sabe, por exemplo, é um homem que ele ou terminou a faculdade, ou ele, mesmo que não tenha terminado a faculdade, ele pode ter falado assim: ah, eu vou juntar dinheiro porque eu quero morar em outro país, porque eu quero fazer minha vida lá. Ele profissionalmente, ele pode ter uma profissão, tá? Independente disso. E ele vai para outra cidade para conseguir ter uma situação financeira melhor. É um homem que foi muito jovem, pensando em fazer uma carreira, criar uma carreira de sucesso, tá? Ele foi para isso. E nessas 5 cartas, eu digo para você que veio aqui nessa leitura, que seja a mãe, né? Principalmente as mães que vierem nessa leitura para querer pensar no seu filho, eu diria o seguinte, que aquele rapaz que foi, tá? Mudou de cidade, mudou de país para ter uma vida financeira melhor, tá?
ele vai e ele se faz nesse lugar, tá? E ele consegue, eu digo até mais, esse rapaz, ele pode até voltar em muito pouco tempo, ele não vai ficar muitos anos lá, mas ele em pouco tempo ele consegue multiplicar ou triplicar o dinheiro, né? Então, assim, ele faz uma vida profissional, ele, quando ele voltar, ele vai voltar em condições financeiras muito melhores do que aquela que ele foi. Isso tá bem claro, isso tá bem nítido aqui, tá? Esse rapaz, ele volta completamente diferente, viu, do que ele foi pra lá, tá? Se alguém entrou aqui querendo saber de alguém que foi embora pra, em questão de trabalho, esse rapaz, ele volta totalmente diferente, tá? Aqui, uma outra situação que eu vejo nisso também que pode acontecer, tá? É um homem que estava tendo um relacionamento com uma mulher, tá? Terminou esse relacionamento e nesse inteirinho desse homem ir para outra cidade, outro país, ele descobre que ele pode ter assim, como que eu vou dizer isso aqui, meu Deus do céu, a palavra certa? Ele pode descobrir outras formas de amor, digamos. Ele pode descobrir que ele gosta não só de mulher, tá? E aí ele pode ter um relacionamento com outro homem, né? Porque aqui eu também vejo, porque minha leitura tanto é para homem e mulher, como para homem, homem, mulher, mulher. Aqui eu vejo dois homens. Só que esse homem tá tendo um relacionamento com outro, né? É um. É, isso. Isso que eu vou falar aqui nessas três cartas, ele não tem a ver com o caso que eu acabei de falar do homem que foi financeiramente. Aqui, nessas três cartas, eu diria que tem um homem que ele é mais para moreno, tá? Moreno não tão claro. E eu vejo um relacionamento, esse homem tendo com outro homem branco, bem branco mesmo, tá? E assim, uma afinidade que eles têm, assim, física, né? Calorosa. Só que este relacionamento não vai durar muito. Então, eu sinto dizer, você que é homem, que sabe que é gay, ou que é hétero, ou que é bi, hétero não, mas que é bi, e que tem um relacionamento e que pode sentir alguma coisa, porque quem é bi pode sentir algo além de só prazer com outra pessoa do mesmo sexo, né? Se você acha que vai ter alguma coisa a mais, não põe a mão no fogo, porque ó, vai durar pouco tempo, o relógio marca tempo e alguém vai sair ferido desse relacionamento. Olha o coração quebrado aqui, tá? Só que é um relacionamento entre dois homens, tá? Então, se você veio nessa leitura para a sua dúvida em relação a outro homem, esse relacionamento vai durar muito pouco, não vai ser duradouro, tá? E alguém aí vai sofrer muito com o distanciamento, ou um fala não e o outro quer, e alguém sofre muito, tá? Aqui, voltando àquela história do que eu falei, né, do homem que vai, muda de cidade para fazer a sua vida,
financeiras, a sua vida profissional, né? Ele foi, quando ele saiu daqui, ele deixou alguém, não é só a família, não, eu tô falando de uma mulher. E ele foi muito sincero em relação a essa mulher, né? Talvez aqui no caso, a mulher sentiu muito a ida, o distanciamento desse homem que foi. E essa mulher tinha a ideia de que, tipo, que seria um relacionamento duradouro, que seria alguma coisa que ia durar mais. Só que não, né? O cara foi, se fez, tá muito bem, né? E eu não, essa mulher, ela vai ter uma desilusão muito grande quando esse homem voltar, mudado, transformado, bem diferente do que ele foi, condições financeiras bem melhores do que ele foi. E essa mulher que talvez achou que ficou esperando, eu vou esperar você, porque não sei o quê, ela vai ter uma desilusão, porque ele não vai ficar com esta pessoa, tá? Vamos aqui para a fileira de baixo. Calma aí, gente. Calma aí que eu tô vendo bem as cartas para poder falar das 5 cartas de baixo. Olha, pode ser que que seja uma continuação das 5 cartas de cima, tá? Como pode ser também algo separadamente. Bom, vamos lá. Nessa fileira de baixo, tá? Eu vejo aqui muitos projetos. Aqui fala muito em questão de trabalho, de projeto, de alguém que mexe com algo que tem assim. Por isso que eu falei que pode ser a continuação, porque não sei se é um doutorado ou se é alguma coisa que a pessoa estudou em questão de medicina. Aqui fala sobre um projeto, uma coisa, uma pesquisa que tem a ver com a ciência, né? E muito estudo, né? Muito estudo. Durante muito tempo, a pessoa lidando com aquilo, tentando estudar alguma coisa, pesquisar alguma coisa dentro da ciência, mas, olha, gente, tem alguma coisa aqui que está ligada com a ciência, mas ao mesmo tempo em questão da espiritualidade, alguma coisa que venha provar uma ligação com a outra. É isso que eu sinto aqui, tá? Alguém que tenta fazer isso, tá? E parece que esse alguém vai conseguir provar por A mais B que tem algo relacionado com a ciência que tem a ver com a mediunidade. Parece que alguém consegue provar, porque vem a carta da recompensa. Todo esse estudo, toda essa pesquisa que tem a ver com a ciência aqui, né? Todo esse agir que esse homem teve, porque aqui eu vejo como se fosse um homem, tá? Ele vai ser recompensado, todo o esforço que ele fez, desse estudo todo que ele teve, tá? Independente, tá? Do que ele faça, mas se for a continuação de lá de cima, esse homem vai ter uma recompensa muito grande por tudo que ele passou para ele, os degraus que ele teve que galgar,
né? Que ele teve que subir para chegar onde ele chegou. E assim, ele chega no topo. O topo tá aqui, a montanha, né? A montanha, ela tem um significado muito de a superação de problemas. Por tudo que você passou, tudo que você teve que passar, e aí você chegou no topo. Então, você vai ser recompensado por tudo aquilo que você conquistou, né? É uma conquista, tá? Quando essa pessoa chega no topo, o que acontece? Tem alguma coisa aqui que vai mudar, vai mudar o caminho desse homem, vai tirar ele de um lugar e ele vai ser mandado para um outro lugar, ou uma cidade, ou um país também, tá? E aí, o que acontece? Com essa alteração de mudança de planos, né? Ou de viagem, seja lá do que for, tem uma mudança de um plano aqui que estava traçado de uma maneira e, de repente, esses planos mudam, tá? Então, gente, tanto pode ser a continuação das cartas de cima, a situação do homem, como pode ser diferente. Você encaixa aonde você cabe na tua vida, tá? Com esta mudança de plano, nessas alterações que houve, é o que eu falo, né? Às vezes o destino prega a peça. E eu vejo alguém que está indo viajar para um outro lugar diferente daquele que tinha. Isso pode, por exemplo, estar relacionado a trabalho. A firma ou o teu trabalho falou que ia te mandar para um tal cidade, um país, seja lá, e de repente há uma mudança e te jogam para um outro lado, ou então dentro do próprio trabalho te jogam para um outro setor, que você tem que ter essa mudança aí. Há uma mudança, onde você vai para outro lugar, porque aqui de qualquer maneira tem uma viagem, tá? Tem uma viagem. Mas é uma mudança de lugar. Nesta mudança de lugar, gente, para finalizar, o que acontece? Vem aqui um encontro predestinado. É algo que já estava predestinado a acontecer entre duas pessoas, né? É o encontro de almas, é o encontro das pessoas que já viveram juntos numa outra época, porque aqui, ó, é o passado, pode ser o passado de outras vidas. É uma carta que ela fala de um passado, mas esse passado, ele pode ser de outras vidas, tanto pelo relógio, pode ser também um relacionamento que passou muito tempo, né? É por isso que fala de um encontro que acontece de repente, mas que estava predestinado a acontecer, né? Tanto o passado de outro tempo, como o tempo que se passou nessa vida, e de repente, numa cidade que você não imaginaria que você fosse, você encontra essa pessoa lá. Entende? Então, tanto pode ser coisas separadas, como pode ser a continuação, né? Por quê? Porque na parte de cima eu falei sobre alguém que sai iludido ou desiludido, né? Achando que ia ter uma volta, que a pessoa ia voltar e não volta. Só que isso pode mudar o tempo. Deus faz as coisas, às vezes, age certo por linhas tortas. De repente, não era o momento adequado. E, de repente, essa leitura, assim, é quase meia que parecida com a anterior. Mas ela tem algumas diferenças, tá? Mas é quase, eu tô sentindo que é quase a mesma coisa. Tem coisas que são diferentes, mas fala do encontro de almas, né, do passado. E é uma carta, eu acho essa carta linda, gente. Linda, 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 né? É alguém que
encontra outro por um acaso, mas é o acaso que está predestinado, tá? Então, vamos lá, na horizontal. Essas duas cartas, o recado dessas duas primeiras cartas na horizontal, para você que vem nesse vídeo, ela fala o seguinte, independente da leitura, né? Está na hora de você agir, né? O tempo é precioso, né? A ampulheta, parece ampulheta. Ampulheta é o tempo, ele é precioso. Então, não fique parado, não fique esperando, porque aqui você está esperando. Você está esperando alguma coisa, não fique, faça, tome uma ação. É o momento de você agir. Segunda fileira na horizontal. Aqui eu vejo uma situação de uma pessoa que tem muito a ligação com a espiritualidade e ao mesmo tempo alguma coisa física, algum problema de saúde. Alguém que a espiritualidade tentando mostrar ou passar, ou você vai em algum lugar e uma entidade fala e você vai precisar. Alguém que tenta descobrir um problema e tanto pode você ter que fazer exames, como ao mesmo tempo você fazer exame não dá nada, e se é algum problema espiritual, tá? Então, nessas duas cartas fala isso. Terceira fileira, né? Calma aí, deixa eu pensar bem o que eu vou falar dessas duas cartas. Tá, entendi. Bom, essas duas cartas na terceira fileira, na horizontal, aqui fala de uma situação aonde alguém insistiu muito, 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 muito num relacionamento, sofreu demais, chorou demais, se descabelou, seja homem, seja mulher, e assim, a pessoa, sabe, passou, como é que fala, o pão que o diabo amassou, por causa de alguém, né, assim, sofreu demais, mas aquele negócio que fala, né, quando a diferença da paixão para o amor. O amor, ele não acaba. Mas eu sou minha suspeita de falar o que eu vou falar agora. Alguém que insistiu tanto nessa pessoa, nesse alguém, por mais que você tenha sofrido, alguém tenha sofrido, né? Que de repente parece que essa pessoa, você acaba conseguindo chamar esse amor de volta para tua vida, né? Só que é assim, nessas duas cartas você tem que saber muito bem, porque às vezes eu diria assim que você tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que têm obsessão, né? Teve traumas de infância, então isso levou para a vida adulta, e aí ela tem algumas coisas de relacionamento amoroso que ela tem aquela, não, eu quero, e não é amor, mas ela quer porque ela não quer, sabe? Então, você veja bem se você realmente quer, por que que você quer trazer essa pessoa de volta para tua vida. Se for por vingança, esqueça isso. Não faça isso, tá? Porque assim, você vai ter essa pessoa. Eu vejo que alguém tem alguém de volta na vida, só que não vai durar muito, né? Aqui, uma outra coisa que pode acontecer, de repente você quer tanto, alguém quer tanto, e aí aquela coisa de possessão, ai, eu quero, você vai procurar ajuda
para fazer coisas, para trazer a pessoa. E aí a pessoa volta, só que não é, você vai ter aquilo, aquele momento, e depois você vai sofrer mais ainda. Então, gente, esse negócio de amarração sempre tem um retorno. Então, não faça isso, deixe que as coisas aconteçam naturalmente. Não tente buscar a pessoa, trazer para sua vida, se não é. Não é, deixa aí, tá? Quarta fileira. Aqui fala de um... Esse recado é para um rapaz, tá? Ele é um rapaz já de negócios, ele é um cara novo, mas ele já tem as coisas dele, o trabalho dele, ele tem uma, como que eu vou falar? Uma posição financeira estável, né? E assim, você que é jovem, que veio aqui para pensar, saber alguma coisa, vai haver aqui mudanças em relação aos seus planos, ou alguma coisa vai ser cancelado. Pode ser até desde uma viagem ou desde um plano que você traçou e que vai ser cancelado ou adiado, tá? E as duas últimas cartas na horizontal, ela vem falando sobre um encontro predestinado, né? E que vem como uma surpresa inesperada mesmo. Mas vai ser tão bom isso na vida de alguém que vai ser, né? O diamante é algo muito precioso. Então, isso vai ser muito precioso na sua vida, tá bom? Então, essa é a 60 leitura intuitiva, tá bom? Amadinhas, amadinhos, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Beijos no coração de todos e até a próxima.